Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez. E esse vídeo é reputando aqui uma mensagem de um pregador aqui nas redes sociais. Lembrando aos irmãos que nós não temos nada contra A ou B. Cada um expressa como entende. Mas é o seguinte, a pessoa está aqui nas redes sociais. Então, quando a pessoa está aqui pregando para todo mundo, vai atingir muitas pessoas com seus argumentos. Por isso é que eu vou reputá-lo aqui. Bem, ele está abordando um assunto aqui com relação à carta aos Hebreus, capítulo 6. Ele vai falar um pouco aqui e depois eu estarei dando uma palavra. Rudimentos da doutrina de Paulo. Havia rudimentos da doutrina de Paulo? Na época em que ele estava escrevendo, não. Mas hoje, olhando daqui, depois do ano 70, do juízo, olhando hoje no século 20, no ano 2020, nós observamos que se nós aplicarmos algumas falas de Paulo nos dias de hoje, é rudimento na nossa vida. Então, eu fui pesquisar esta palavra rudimento. Rudimento quer dizer estado primitivo, elemento básico, a parte inicial. Então, assim como Paulo, nos dias de Paulo, as doutrinas de Jesus de Nazaré eram rudimentos para ele, assim, algumas falas de Paulo, que fique bem claro, algumas falas de Paulo é rudimento na nossa vida. Eu vou repetir, assim como alguns ensinamentos de Jesus de Nazaré nos dias de Paulo era rudimento, assim também algumas falas de Paulo. Por que é que o Senhor está repetindo assim? Alguém pode me perguntar. Bem, eu vou dar uma explicação em cima disso que ele acabou de falar. Eu vou apresentar aqui para vocês, irmãos e irmãs, o ocultismo em cima disso. Quando você pega a carta aos Hebreus, irmãos, pode ver em casa, 6 ao capítulo. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que o que já uma vez for iluminado e provar o dom celestial e se fizer participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, ou seja, e caíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, expondo ao vitupério, isso é, ao escárnio. Bem, meus irmãos, ele está dizendo que Paulo considerou os ensinamentos de Jesus rudimento. Os rudimentos da doutrina de Cristo. Quando Paulo fala os rudimentos da doutrina de Cristo, Paulo não está falando propriamente daquilo que Jesus ensinou, mas sim da interpretação que as pessoas tiveram acerca daquilo que Jesus Cristo ensinou. Ele diz aqui que Paulo chamou de rudimento a doutrina de Cristo. Eu pergunto para você,
as doutrinas de Cristo é rudimento? Jesus nos ensinou a amar. Você pega, por exemplo, a sua Bíblia em Mateus 7. Mateus 7, você estuda a sua Bíblia aí no versículo... Mateus 5, e verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue, fazei o bem àquele que vos faz o mal. Isso aqui é uma doutrina de Cristo. Eu pergunto à igreja, isso aqui é rudimento? Paulo considerou essa fala, esses argumentos, esse ensinamento de Cristo como rudimento? Não. Por exemplo, quando você pega 1 Coríntios 11 ao capítulo e verso 23, pois eu vos ensinei o que o Senhor me fez saber, o que o Senhor me revelou. Na noite que foi traído, tomou o pão e vai contando. Paulo está trazendo para a igreja os ensinamentos sobre a ceia. A verdadeira ceia que Jesus Cristo fez com o discípulo. Jesus Cristo revelou para Paulo o que ele está dizendo. Quando você pega a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz, o evangelho que eu prego, eu não aprendi de homem algum. Trata-se de uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo revelou para ele, mostrou para ele aquilo que pessoalmente Jesus Cristo falou para os discípulos. E mais. Ele está dizendo que na época de Paulo considerou como rudimento as doutrinas de Cristo. E nos dias que nós estamos, existe fala de Paulo, ensinamento de Paulo, que são rudimentos para o nosso dia. Agora veja o que diz sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Comece do 6. Admiro-me que tão depressa já passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas é de que nós, olha Paulo aí, o nós aqui está referente a ele, ao discípulo, aos pregadores, aí de que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além desse que temos anunciado, seja anátema. Veja, meus irmãos, de lá para cá, Deus não levantou ninguém para escrever um outro livro, para que você possa confiar em outro livro ou outros argumentos. Então aparece esse indivíduo dizendo, para os nossos dias, alguns ensinamentos, quando ele fala alguns, não é alguns. Isso aqui é só para manter enganado o povo na lábia dele. Alguma fala, alguns ensinamentos de Paulo é rudimento. Onde foi que Paulo ensinou rudimento? Em canto nenhum. Tudo que Paulo escreveu e ensinou é aquilo que eu falei para os irmãos em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Foi aquilo que o Senhor revelou para ele. O evangelho que eu prego não aprendi de homem algum. Trata-se de uma revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que Jesus ensinou não é rudimento. O rudimento aqui está relacionado à forma como as pessoas traduziram, como as pessoas interpretaram. Deixa eu ler de novo. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Quer dizer que a doutrina de Cristo é rudimento? Nesse mesmo sermão dele aí, ele fala que os rudimentos é o jejum. Jejum são rudimento. Que mais? Subir ao monte para orar é rudimento.
Agora veja se Paulo contrariou. Você pega a sua Bíblia em 1 Coríntios, lá no capítulo 7, no versículo 5. Paulo fala para os casais acerca do jejum, que eles têm que se separarem em termos da intimidade sexual para aplicar o jejum e a oração. Os ensinamentos de Jesus foi oração. Ele abordou esse assunto. Jesus disse assim, olha, por que os discípulos, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Em seguida, Jesus disse, essas cartas de demônios só saem por intermédio de oração e jejum. Isso mostra que o discípulo estava jejuando, né? Mas após esse dito, essa fala de Jesus, os discípulos passaram a jejuar, porque Jesus disse, pode estar triste os filhos das bodas enquanto com eles está o esposo? Dias, porém, virão em que o esposo será tirado. Então, nesses dias, jejuarão. Jesus está dizendo que os discípulos estariam na obrigação de jejuar, consagrar a vida quando ele fosse tirado. E foi o que aconteceu. Jesus foi assunto aos céus e agora os discípulos precisavam jejuar, orar e jejuar constantemente. Ele diz que Paulo considerou os ensinamentos de Jesus Paulo considerou os ensinamentos de Jesus como algo, como um rudimento. Mas quando você pega a carta aos Efésios, 6 é o capítulo, não é 6, é 6 mesmo, em versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança. Paulo instrui a igreja a viver uma vida de oração. Os ensinamentos de Jesus Cristo não são rudimentos. Nunca foram. O que é rudimento? É como ele falou aí. Ele buscou saber sobre rudimento e chegou a essa conclusão dele. Mas o que é rudimento? É uma pessoa sem conhecimento, sem entendimento, expressando algo. É rudimento. Ah, fulano de tal está falando algo aí que é um verdadeiro rudimento, usando a linguagem aqui do nosso interior. É analfabeto. Qual a diferença de rudimento para analfabeto? Nenhuma. Então ele está chamando Jesus de analfabeto. Então, voltando para cá. Quando Paulo disse, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Paulo está falando que a verdadeira interpretação Deus deu para ele. Lembra do que eu falei? O evangelho que eu prego não aprendi de homem algum, trata-se de uma revelação de Jesus Cristo. Então, os ensinamentos de Jesus Cristo, que ele ensinou lá no início, lá no princípio, é rudimento e caiu por terra, então, quem aderiu a esse ensinamento não vai amar o próximo, porque amar o próximo são ensinamentos de Jesus, lá no início. Amar a Deus sobre todas as coisas são ensinamentos de Jesus, lá no início. Não servir a dois senhores são ensinamentos de Jesus, lá no início. Eu posso dizer que são rudimento? Arrependei-vos porque é chegado a vocês o reino de Deus. É rudimento de Jesus? Eu posso chamar isso de rudimento? O ser humano está no pecado, precisa se arrepender. Então, mostrando mais uma vez, primeiro, é carta aos Hebreus. Paulo está falando para um povo judeu desviado. Um povo judeu crente, eles eram crentes,
mas desviados. No percurso da leitura você pode observar, por exemplo, vamos lá, não lançando de novo o fundamento de arrependimento. Quando é que nós não podemos lançar de novo o fundamento de arrependimento? Para alguém que já o conheceu. É só isso. Nem de fé em Deus. Quer dizer que não se pode lançar o fundamento de fé em Deus? É isso que Paulo está dizendo, que tem que tirar? Tem que jogar fora esse fundamento de fé em Deus? O mesmo Paulo, nessa dita carta aqui, 6, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E agora nós vamos ter que arrancar aqui a fé em Deus? É isso que Paulo está falando? Não é. Esse cara entendeu alguma coisa? Não entendeu nada. Então vamos lá. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que eu... Olha, veja isso aqui, ó. Veja o 4 aí, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Então Paulo estava falando com quem? Com judeus, crentes, que conheceram a verdade e estavam desviados. E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus, expondo ao escárnio. Então, Paulo está falando para os judeus desviados. Isso aqui é uma fala de Paulo para os judeus desviados. Então, quando você vê, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, não está se referindo à doutrina de Jesus Cristo, propriamente, né? Que aquilo era um rudimento da doutrina de Jesus Cristo, mas sim aquelas pessoas que aderiram, a forma como eles aderiram para eles. Estavam caídos, estavam fora do plano. A doutrina de Cristo é rudimento? Quem pega esse versículo aqui, da carta aos Hebreus 6, para dizer que a doutrina de Cristo é rudimento, é um louco. E outra que ele afirmou aí, que a doutrina, nos nossos dias, podemos considerar a doutrina de Paulo, os ensinamentos de Paulo, a fala de Paulo, de rudimento. Irmãos, esse homem trabalha exatamente dentro de um plano diabólico, satanizando as pessoas, levando as pessoas a se desviarem do Evangelho. Então fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor e divulgue essa mensagem, tá bom?